Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Guilherme e estou gravando mais uma aula para vocês. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu estou gravando essa aula para os meus alunos da turma de novos membros da Igreja do Betel na Torre. E nós estamos tendo uma série de estudos introdutórios acerca das crenças fundamentais da nossa igreja. Essa é a nossa segunda unidade. Somos continuistas. Essa unidade ela é focada na pneumatologia. Na primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. Na segunda aula que nós tivemos, nós vimos uma parte das atribuições do Espírito Santo. Vimos isso ele enquanto Salvador e enquanto Santificador. E agora nós entramos numa terceira aula, que é uma continuidade das atribuições do Espírito Santo. Antes de a gente entrar nessa terceira parte, eu gostaria de fazer um panorama com vocês daquilo que nós vimos nas aulas anteriores. O primeiro ponto que está na nossa apostila vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você não seja meu aluno. E a primeira coisa que a nossa apostila traz, e é assim que ela abre, é com o texto de Isaías capítulo 11, verso 2, que diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Na nossa primeira aula, quando nos debruçamos sobre esse verso, eu demonstrei que a gente pode dividir ele em três partes, e cada uma dessas partes nos revela alguma coisa sobre o Espírito Santo. A primeira coisa é quem é o Espírito Santo. Ele vai dizer, é o Espírito do Senhor. Senhor, se você olhar na sua Bíblia, está escrito em caixa alta. É o Espírito de Yahvé, é o Espírito do Eu Sou, é o Espírito do Deus único e verdadeiro. E o que é que esse Espírito faz? Logo, se esse Espírito é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. E o que é que ele faz? E aí o texto vai dizer, ele dá sabedoria, dá entendimento, ele traz conselho, ele traz poder. Só que existe algo maior que ele faz. Ele dá conhecimento e temor do Senhor. Ele regenera o coração do pecador. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Tira o coração rebelde e dá um coração sensível à voz do Senhor. Ele pega o coração ímpio e faz brotar nele temor do Senhor. O coração ignorante, ele dá conhecimento de Deus. E este é o Espírito Santo. E é isso que ele faz. Ele atua na salvação, ele atua na santificação, dando sabedoria, entendimento, conselho. E ele atua também na capacitação dos servos, dando a eles poder. E esse é o Espírito do próprio Deus, este é Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós, da Igreja Betel Torre, não negociamos a doutrina da Trindade. Na nossa aula sobre a pessoa de Deus o Pai, na segunda aula do nosso curso, inclusive, você deve se lembrar disso, nós vimos que Deus, ele é totalmente soberano. O Pai é o Eu Sou, o grande Eu Sou. Ele é Yahvé, soberano sobre ele mesmo, sobre a criação, sobre absolutamente tudo. Ele é Deus. Na nossa aula sobre Solos Christus, nós vimos a pessoa de Jesus e nós vimos que ele também é Deus. Ele também se apresenta como o Eu Sou. E agora nós estamos aqui diante do Espírito Santo. E o profeta Isaías nos diz que o Espírito Santo é o Espírito do Eu Sou. É o Espírito de Yahvé. Três pessoas, um único Deus. Da próxima vez que ele perguntar quem é o Espírito Santo, a resposta tem que estar na ponta da língua. O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força ativa, impessoal. Ele não é o arrepio que a gente sente na hora do culto. Ele não é uma força invisível, uma emoção muito forte. O Espírito Santo não é uma sensação, um calorzinho no coração, borboletas no estômago. Não, isso é paixão. O Espírito Santo é uma pessoa. E enquanto pessoa, ele é uma pessoa divina. Ele é o grande, o único Deus verdadeiro, juntamente com a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Este é o Espírito Santo. É isso que ele é.
Em nossa primeira aula, quando estávamos estudando a pessoalidade do Espírito Santo, nós nos debruçamos sobre diversos textos. Nós vimos, por exemplo, que ele demonstra-se nas Escrituras como tendo vontade, como tendo emoções, como tendo desejos. Nós vimos também nas Escrituras sendo demonstrado atributos divinos a partir dele. E um livro todo que trata sobre isso é o livro de Atos dos Apóstolos. Veja, da mesma forma como Cristo foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo também foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Da mesma forma como como Jesus Cristo separa para si apóstolos, o Espírito Santo também no livro de Atos, ele separa apóstolos. Já no capítulo 1, ele separa para si Matias, e mais para frente ele separa Paulo e Barnabé para que sejam comissionados como apóstolos aos gentios. Assim como o Pai executa juízo sobre os pecadores rebeldes, e aqui eu trago um exemplo de Nadab e Abiú, que no livro de Levíticos ofereceram fogo estranho e foram fulminados em sua presença. O Espírito Santo também faz isso com Ananias e Safira no momento em que eles lhe mentem. E é interessante, porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Pedro vai dizer: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Ora, vocês não mentiram a homem, mas a Deus. E é nesse momento que Ananias cai morto no chão. Logo, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como tendo os atributos de personalidade, vontade, inteligência, capacidade de falar, de sentir, de agir, vontade própria. Mas também o apresenta como tendo os atributos da divindade: onipresença, onisciência, onipotência, prerrogativas de separar discípulos, de enviá-los, prerrogativas de executar juízo. Tudo isso é atribuído à pessoa do Espírito Santo. Desse modo, volto ao que eu falei anteriormente. Quando lhe perguntarem o que é o Espírito Santo, a resposta é: ele não é o que, ele é quem. O Espírito Santo é Deus. Ponto final. Essa foi a nossa primeira aula sobre pneumatologia. Pneuma significa vento ou sopro. A palavra equivalente no hebraico é a palavra ruá, que também significa vento ou sopro. E a questão é que tanto pneuma quanto ruá significam também espírito. Quando nós falamos em pneumatologia, nós estamos falando sobre a ciência que estuda o espírito. Tudo isso já é familiar a vocês. E agora nós chegamos nessa parte da nossa aula, que é o que faz o Espírito Santo. Quais são os atributos? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque hoje em dia muitos têm resumido a obra do Espírito Santo a um arrepio, a uma emoção, a um choro. Tem resumido a pessoa do Espírito Santo às línguas estranhas, ou a um famoso reteté, que as pessoas fazem coisas estranhas durante o culto, e pulam, e dançam, e sapateiam, e fazem acrobacias, ou imitam animais. Nós não reconhecemos essas coisas. Nós não reconhecemos isso. Nós somos continuistas e cremos nos dons espirituais. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, é o tema da nossa aula. Mas essas bagunças que eles atribuem ao Espírito Santo, de sapato de fogo, canela de fogo, tapete de fogo, cabelo de fogo, sei lá o que, vassoura de fogo, nós não reconhecemos essas coisas. Nós não reconhecemos o reteté. Não reconhecemos. Qual é o papel do Espírito Santo? Nós vimos isso na nossa segunda aula. Primeiro papel do Espírito Santo, a primeira obra que ele realiza, e eu ouso dizer que talvez a maior e a mais importante, é a regeneração. É a participação do Espírito Santo na salvação do pecador. Precisamos entender que a obra da salvação, ela não é feita exclusivamente pelo Pai e nem exclusivamente pelo Filho. Se você observar atentamente o texto de Tito, capítulo 3, versículos 4
a 6, você vai ver que coisa interessante. A primeira coisa que o texto nos apresenta é a pessoa do Pai. Ele vai dizer no versículo 3, né, que precede o versículo 4, que outrora nós éramos pecadores, inimigos, arrogantes, nós éramos odiadores uns dos outros, nós éramos tudo que não presta. Ele apresenta o nosso estado de total depravação. E depois que ele apresenta esse estado de queda, ele apresenta então, mas da parte de Deus Pai, o nosso Salvador, que nos amou e manifestou a sua bondade para com os homens. E é então que ele vai apresentar a salvação. E ele começa apresentando a salvação como um ato, um primeiro passo dado por Deus Pai. Deus Pai é então o grande planejador da salvação. Ele foi aquele que deu o primeiro passo. Ele foi aquele que arquitetou esse plano maravilhoso. E como ele executou? O texto de Tito continua dizendo que ele executou por meio do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós por meio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Desse modo, nós vemos nas Escrituras a economia da Trindade na obra da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra. Veja, começa com o Pai, que desde o princípio ama e deseja salvar. Ele manifesta a sua bondade e a sua misericórdia. E por causa disso, ele então envia Jesus, o Filho, para que ele morra. E na sua morte, ele expia os pecados dos homens. Na sua morte, ele derrama o seu sangue em favor dos seus eleitos, para garantir a salvação deles. E essa salvação ele então aplica aos eleitos, por meio da pessoa do Espírito Santo, que ele derrama por meio de Cristo. Cristo então é o agente batizador, aquele que derrama o seu Espírito sobre os eleitos para operar neles regeneração. Mas o que é regeneração? João 3 vai além do verso 16. João 3 é um dos textos mais fantásticos do Evangelho de João. É o encontro de Jesus com Nicodemos, não Augustus, o fariseu Nicodemos. E nesse encontro, Jesus e Nicodemos têm um diálogo fantástico. E Nicodemos pergunta a ele: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus responde para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí é que está regeneração. De novo, generação, gerar, nascer, regeneração, nascer de novo. É então esse o papel do Espírito Santo, que traz os pecadores a uma nova vida, os faz nascer de novo, não nascer da carne ou da vontade humana, mas nascer de novo do Espírito, nascer a partir de Deus. O texto de João 3 também usa a expressão que é nascer do alto, do Espírito. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele opera esse novo nascimento no coração do pecador. Ele opera essa mudança de vida, mudança de coração, mudança de natureza. E esse é um papel, essa é uma etapa extremamente importante da salvação. Sem ela, o homem não pode ser salvo. Veja, nós vimos na nossa aula sobre depravação total que o homem está num estado de morte espiritual, estando vós outrora mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Mortos em delitos e pecados. Romanos 33. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Como então o Espírito Santo muda isso? Como Deus muda isso? Por meio do Espírito Santo.
O Espírito Santo pega-nos do nosso estado de morte, delitos e pecados e opera então uma mudança. Ele tira o pecador do seu estado natural de morte espiritual e o ressuscita para uma nova vida que agora é teocêntrica. Ele opera no pecador uma mudança de natureza tal qual, como se ele fosse uma outra pessoa, tal qual ele tivesse nascido de novo, como se ele fosse agora uma nova criação. Essa é a expressão que Paulo usa em 2 Coríntios 5. Que nós somos nova criação em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É sobre isso que Paulo está falando. Sobre uma mudança de natureza, uma mudança de vida, uma mudança interna, milagrosa, sobrenatural, operada pela pessoa do Espírito Santo. Nós também vimos nesse papel do Espírito Santo enquanto Salvador que uma outra forma, um outro papel dele no processo da salvação é o processo do convencimento. Como o Espírito Santo opera essa mudança de natureza em nós, esse novo nascimento? Dentre outras coisas, ele opera isso por meio do convencimento. Nós vimos, por exemplo, o texto de João 16, 7 e 15, que vai dizer que o Espírito Santo ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como assim? O Espírito Santo é aquele que pega o ser humano do seu estado de ignorância. Ele está alheio a Deus. Mas ele não apenas está alheio, mas ele também é inimigo pessoal de Deus. Veja, Romanos 3 vai falar que aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 1 vai falar que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você percebe o problema que há nisso? A seriedade que há nisso. Se a gente olha, por exemplo, mais para frente ainda em Romanos, para os capítulos 6 e 7, Paulo vai falar de uma guerra que a nossa natureza, o nosso eu interior, o nosso espírito, o nosso homem carnal trava contra a natureza de Deus, contra o Espírito Santo. Nós não queremos nos submeter a Deus. O ser humano é rebelde. O que então muda a nossa disposição? O Espírito Santo. Ele então vem ao nosso encontro e nos convence no momento da salvação do nosso estado natural. Ele nos convence do pecado, de quem nós somos. E então ele nos convence da justiça de Deus que provém da fé. Uma justiça essa que nos livrará então do juízo vindouro, do juízo final, do juízo eterno, do inferno. O Espírito Santo ele vem para nos persuadir. Na nossa aula sobre graça irresistível nós vimos isso, que ele vem para vencer a nossa vontade. Ele vence a nossa vontade, ele nos convence, ele nos persuade acerca de quem Jesus é e do que ele fez, e gera no nosso coração fé, uma fé eficaz, uma fé salvadora. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Mas isso não vem de vocês. É um dom. É um carisma de Deus. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Não apenas o Espírito Santo, ele nos convence nesse primeiro momento, mas ele é aquele que no nosso coração testifica que essas coisas de fato aconteceram, são verdadeiras e que elas têm eficácia na nossa vida. E esse é o papel do Espírito Santo enquanto Salvador. Eu poderia citar aqui também o texto de Efésios 1:3, que Paulo vai falar sobre isso também. O Espírito Santo como um selo, o penhor da nossa salvação. Aquele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas é basicamente isso que nós estamos falando. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele opera o novo nascimento. Ele nos convence de quem nós somos, de quem Jesus é, do que ele fez. E ele sela a nossa salvação no nosso coração. É a garantia. Desde já, meu irmão, se você está assistindo essa aula, eu quero que você se lembre disso. Guarde isso no seu coração. Talvez você não fale em línguas.
Talvez você nunca tenha tido uma experiência sobrenatural. Talvez você nunca tenha visto um anjo. Talvez você nem tenha se arrepiado no culto. Talvez você nem seja de chorar. Talvez muitas vezes você ouviu que não tinha o Espírito Santo. Estou aqui para lhe dizer que isso não é verdade. Se você é um crente, se você ama Jesus, você tem o Espírito Santo. Significa que você nasceu de novo a partir dele. Significa que ele curvou e convenceu o seu coração. Isso significa que ele habita dentro de você como um selo, um penhor da sua salvação. Ora, se você também duvida da sua salvação, olhe para dentro de si, veja o Espírito Santo testificando no seu coração que você é um filho de Deus. Lembre-se de todas as vezes que você quis pecar e você foi tentado a pecar, mas algo dentro de você te impediu de pecar. Uma voz dentro do seu coração te chamou à razão, te fez resistir. Algo que não partiu de você e você sabe disso. Lembre-se das vezes em que você pecou e que na sua consciência algo lhe acusou tão profundamente que você se sentiu constrangido, envergonhado, contrito e você se arrependeu de coração. Olhe para esses momentos e lembre-se e perceba então que é o Espírito Santo dentro de você, testificando, penhorando a sua salvação, lhe chamando à razão, manifestando o poder dele dentro de você. E que poder é esse? E esse é o segundo papel do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo no processo da santificação. John Wesley, grande avivalista, ele dizia isso: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Isso é simplesmente fantástico. Santificação é uma coisa especial do Espírito Santo. É uma obra que só ele faz. É a coisa mais linda do mundo. Ele opera no nosso coração. E se nós fôssemos falar sobre a santificação, gente, na sua apostila tem um monte de versículos sobre isso. Eu vou passar um pouco rápido que nós já vimos esse assunto. Se nós fôssemos falar sobre santificação, eu dei algumas coisas importantes sobre ela. A primeira coisa é que a santificação é um processo. A segunda coisa é que ela é participativa. E a terceira coisa é que ela é visível. Ela é um processo porque ela não acontece da noite para o dia. Ela leva toda a vida do cristão. Enquanto você estiver vivo, você está sendo santificado. E você só vai terminar esse processo na eternidade. Algumas pessoas, como o próprio Wesley, acreditavam em uma perfeição cristã. Que você podia, ainda em vida, parar de pecar. Nós não acreditamos nisso. Na Bíblia ninguém teve essa sorte, digamos assim. Os grandes heróis da fé, como o próprio Moisés, Davi, eles nunca pararam de pecar, morreram como pecadores. Por que conosco seria diferente? A santificação é um processo, e é um processo que termina na consumação, quando o nosso velho homem for despido de nós, e nós seremos vestidos com um novo corpo glorificado. Enfim, então, nós seremos santos como Deus é. A segunda coisa da santificação é que ela é participativa. Ela é participativa porque Deus nos chama a participar dela. Se você lembra de todas as aulas que nós tivemos sobre salvação, foram muitas, nós vimos que a salvação é um ato soberano de Deus. Nós somos vítimas do amor de Deus. Nós não temos nenhum papel. A única contribuição que nós demos com a salvação foi a necessidade. Foi o pecado da nossa natureza. Toda obra salvífica parte de Deus, vem de Deus, parte de Deus, é de cima para baixo. Nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. Nós não participamos da salvação. Nós não demos um passo em direção a Deus. Nós não escolhemos a Deus. Nós não temos livre-arbítrio. Ele nos salvou. Ponto. A santificação, porém, é um processo distinto, porque na santificação nós somos chamados a participar dela. Um texto que eu mais gosto de usar quando eu falo sobre isso é o texto de Levíticos 20, do 7 ao 8. O texto é fantástico porque Deus diz assim ao seu povo:
Ele vai dizer: sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o versículo 7. No versículo 8 ele vai dizer: guardem os meus mandamentos. Eu sou Deus que lhes santifica. Veja que nós temos aqui Deus apresentando a santidade ao seu povo, e ele apresenta ela como uma ordem. Ele vai dizer: seja santo. Por quê? Porque eu sou o seu Deus e eu sou santo. Nós temos então uma ordem e um motivo. Mas aí vem um como eu posso ser santo? Ele vai dizer: guarde os meus mandamentos. Porém, nós não somos capazes de guardar os mandamentos. Ainda que tentemos ser santos, olhando para Deus e guardando os mandamentos, nós ainda vamos pecar. A boa notícia é que o texto termina com Deus dizendo: mas não se preocupe, porque eu sou Deus que lhe santifica. Então, a obra da santificação é uma ação conjunta entre o homem e Deus. Não é possível se santificar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que viabiliza a santificação. Ele é o agente santificador. Porém, o Espírito Santo usa como instrumento, ele instrumentaliza a nossa vontade, a nossa ação, a nossa resistência ao pecado, à tentação, à queda, o nosso arrependimento. Ele instrumentaliza a nós. Nós somos agentes participadores da santificação. Ora, se a salvação ocorre por meio de uma graça irresistível, na qual nós somos atraídos até Deus, na santificação, nós andamos lado a lado com Ele. Muitas vezes nós caímos, Ele então nos levanta e nos leva mais à frente. Muitas vezes nós travamos e Ele é aquele que nos faz caminhar um pouco mais, mas nós não somos arrastados. A santificação é algo tão importante que o autor aos Hebreus chega a dizer, no capítulo 12, verso 14: segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Outro texto fantástico para tratar sobre isso, e é com esse texto que eu vou fechar essa parte, é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11, que Pedro vai dizer: acrescente a sua fé e consolide o chamado da eleição. Nós somos eleitos soberanamente. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos chamados de maneira eficaz e irresistível por Deus. Mas cabe a nós agora acrescentar a nossa fé e consolidar nosso chamado e eleição por meio de boas obras, obras de justiça, obras de santidade para a glória do nosso Deus. A última coisa sobre a santificação é que ela é visível. E como ela é visível? Ela se torna visível a partir dos frutos. O texto de Gálatas é o melhor texto que nós temos para falar sobre isso. E quando eu falo frutos, eu quero dizer fruto. O texto de Gálatas vai falar exatamente isso, que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. E ele vai apresentando essas características, esses elementos que compõem o fruto, alegria. E ele vai dizer que tudo isso compõe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse uma laranja. É um fruto só. Quando a gente tira a casca, dentro nós temos vários gominhos. Aqui no Nordeste a gente chama de bag, né? Tem vários bags lá dentro, vários gominhos. Um gominho é a temperança, um gominho é o domínio próprio, um gominho é a mansidão. E tudo isso é o fruto que o Espírito Santo produz. É o sinal visível da nossa salvação. É o sinal visível da nossa santificação. O crente no processo de santificação, ele é um crente que está mudando de vida a cada passo que ele dá, a cada ano que se passa da sua caminhada cristã. Ele vai melhorando, ele vai mudando, ele vai crescendo. Veja, porém,
que isso não é algo que ele pode fazer sozinho. Se nós lembrarmos de João 15, versículo 5, Jesus diz, quando ele está falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim e eu nele, produzirá bons frutos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada vocês podem fazer. E aquele que está em mim não produzir frutos, ou seja, eu não estou nele, o meu pai vai cortar e vai lançar no fogo. Você percebe então? Nós não podemos estar em Cristo, ou julgar estar em Cristo, e não caminhar em santificação, e não buscar produzir frutos. Calma. Nem sempre nós vamos ter todos os frutos, ou todas essas características que o fruto do Espírito Santo traz. Nem sempre a gente vai conseguir ser assim o tempo todo. O mesmo texto de Gálatas em que Paulo nos apresenta o fruto do Espírito, Paulo nos apresenta também as obras da carne. E ele vai falar sobre contendas, ira, lascívia. E ele vai dizer que existe uma guerra dentro do nosso interior, da carne contra o Espírito. Muitas vezes a nossa carne, ela ganha por algum momento. Nós a alimentamos, nós damos vazão a ela. Mas o Espírito Santo, ele é muito maior, muito mais poderoso, incomparavelmente, transcendentemente, inigualavelmente, de tal maneira que a obra da salvação será completada, a obra da santificação será concluída. A doutrina da perseverança dos santos garante isso. A palavra de Deus garante isso. Que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Nós fomos salvos, estamos sendo santificados e seremos glorificados em perfeição, corpo limpo, santo, apresentados a Deus como uma igreja perfeita, sem mácula e nem ruga, como uma noiva ataviada para o noivo. O Espírito Santo garante isso. Não tema. Batalhe. Porfie pela sua santificação. Mas não confie em si mesmo. Descanse no Espírito. Confie no Espírito. Creia no Espírito. Ele é o grande santificador. Tudo isso, contudo, você já tinha visto em sala de aula. E agora nós vamos entrar na terceira parte, acerca da nossa santificação. Isso tudo você já tinha visto em sala de aula. E agora nós vamos entrar então na terceira parte do nosso estudo, que fala sobre a capacitação que o Espírito Santo proporciona na vida dos eleitos. Ele não apenas salva, ele não apenas santifica, mas ele também nos capacita. E quando eu falo sobre capacitação, eu estou falando sobre dons espirituais. E talvez, quando eu falo sobre dons espirituais, você imagine aqueles absurdos que a gente vê na televisão, no YouTube, às vezes até pessoalmente em alguns lugares. Pessoas correndo, pulando, caindo, rolando, imitando animais, correndo com os braços abertos, imitando um avião, gritando histericamente. Com absoluta certeza, não é sobre isso que eu estou falando. Essas coisas não são obras do Espírito Santo. Pronto, falei. O Espírito Santo é Deus. E a sua tarefa é habitar os cristãos. E habitando neles, capacitá-los para o serviço. E não transformá-los em loucos, histéricos, caricatos. Quando falamos sobre a capacitação que vem de Deus, nos referimos aos dons espirituais, reais e verdadeiros, as demonstrações do poder que o Espírito comunica à igreja. É disso que eu estou falando, e não
dessas bagunças que nós vemos por aí. O termo grego mais usado na Bíblia para se referir aos dons espirituais é a palavra carisma, cuja raiz é a palavra charis, ou seja, graça. Desse modo, nós entendemos que os dons são um presente que o Divino Espírito Santo, por meio da sua graça, da sua charis, concede aos seus eleitos, aos cristãos, segundo o mistério da sua vontade. Veja, é uma graça, ou seja, não é por merecer, não é por você ficar falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bem rápido, 500 vezes até enrolar a língua. Não é pelo que você faz, é um presente que advém da graça e que o Espírito Santo concede mediante a sua vontade. Não é pelo tanto que você perturba, não é pelo tanto que você tenta ou sei lá o que. Não tem simpatia para isso, ok? É um dom da graça segundo o mistério da vontade de Deus. Qual é o objetivo para o qual Deus derrama o seu Espírito Santo e os seus dons? Não é, ouça bem, não é para a gente chamar a atenção na igreja. Não é para a gente parecer mais espiritual. Se eu fosse dizer aqui um objetivo, qual seria? Eu diria que é um objetivo duplo. Primeiro, edificação da igreja. Segundo, o cumprimento da missão. Vamos falar sobre o primeiro, edificação da igreja. Isso aqui é extremamente importante. Se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que é exatamente isso que Paulo está falando. Ele vai dizer: há muitos dons, há muitos ministérios, há muitas ações diversas do Espírito Santo, mas todas elas têm o objetivo de edificar a igreja. Um só propósito: edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, do qual ele é o cabeça, e nós somos os membros. É isso. O segundo propósito, como eu falei, que é o cumprimento da missão. E aqui eu trago um texto fantástico que muitas vezes nós ignoramos, que é o texto de Atos 1:8, que vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente para por aqui, mas o texto continua: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Veja então que sem o revestimento de poder do Espírito Santo, sem os dons, os carismas da graça de Deus, essas coisas não podem ser feitas. A igreja não pode ser edificada sem o carisma do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a missão não pode ser feita sem a capacitação do Espírito Santo. E aqui vem uma coisa importante. Geralmente na igreja, quando a gente pergunta quem quer receber o Espírito Santo, todo mundo é. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo é. Quem quer os dons do Espírito Santo? Já tem um que já está lá, não. Mas para que você quer isso? Para que nós queremos? Porque receber poder ao descer o Espírito é para ser testemunha. E não apenas testemunha em casa, em Jerusalém, mas é em toda a Judéia, é em Samaria e até os confins da terra. Se nós queremos os dons do Espírito Santo, nós temos que querer também a missão do Espírito Santo.
Porque no dia que Pedro foi cheio do Espírito Santo, que o Espírito pousou sobre ele como uma língua como de fogo, e ele falou outras línguas, em Atos capítulo 2, ele foi para o meio da praça, ele se levantou e ele pregou na língua do povo, não em línguas estranhas, na língua do povo. Ele pregou o Evangelho de Cristo Jesus. Ele pregou a palavra cristocêntrica, que Cristo é o Rei dos Reis, o autor da vida, que morreu pelos pecados dos homens, ressuscitou ao terceiro dia, vive e salva pela graça mediante a fé. Nesse dia, 3.000 pessoas se converteram por causa da pregação de Pedro, dinamizada pelo Espírito Santo. E aí é que vem. Nós queremos o poder que Pedro tinha, mas não queremos a missão que Pedro cumpriu. Nós queremos falar em outras línguas, mas não queremos pregar o Evangelho de Jesus. Nós queremos ter o carisma, mas não queremos a Missio Dei. A questão é essa. Nós precisamos dos dois. Precisamos do carisma para cumprir a Missio Dei. Precisamos dos dons do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para cumprir a missão do Espírito Santo. E qual é a missão? Nós vimos isso em sala de aula também. O Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. É isso que diz o Pacto de Lausanne. Guilherme, eu não ligo o Pacto de Lausanne, tudo bem. Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, discipulem pessoas de todas as nações. Discipulem as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E esse estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto-chave para nós entendermos os dons espirituais é o texto de 1 Coríntios, do 12 ao 14. E através deles a gente pode extrair algumas informações valiosas sobre os dons espirituais. Eu diria 3 informações valiosas, como sempre. A primeira delas é que os dons continuam. Como eu disse, o tema da nossa unidade é Somos continuistas. E o que significa isso? Significa que nós cremos na contemporaneidade dos dons. Existem os cessacionistas, que negam que os dons sobrenaturais continuam. Existem também os pentecostais, que já são aí um outro grupo. Nós caminhamos no meio. Nós somos continuistas. Nós respeitamos os dois. Respeitamos os cessacionistas e respeitamos os pentecostais. Quando nós vamos para o campo missionário, como acontece no Promib, nós vamos todo mundo junto. Ninguém quer saber disso. A gente dá as mãos e vai. Pregar o evangelho é o que importa. Mas, enquanto betelinos, enquanto igreja missionária evangélica do Betel brasileiro, no bairro da Torre, nós somos continuistas. Ponto. Por quê? Vou explicar. Primeiro motivo pelo qual nós somos continuistas. Durante toda a história da revelação, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou no Anno Domini, Deus sempre operou com dons espirituais. Em Abraão, Pedro, em George Miller, nós temos o dom da fé sendo visto de maneira incrível. Em Elias, em Débora, em Ágabo, no apóstolo João, em John Huss, em Spurgeon, nós temos o dom de profecia sendo manifestado. Guilherme, Spurgeon manifestou o dom de profecia? Sim, meu caro irmão. Leia a autobiografia dele. Guilherme, de onde você tirou essa informação? Livro Dons Espirituais, dos Sandstorms, da editora Vida Nova.
Lá ele referencia a autobiografia de Spurgeon. E se você ver a autobiografia dele, em diversos momentos ele vai falar de quando de púlpito ele profetizou para as pessoas que estavam na igreja ouvindo seu sermão. Spurgeon. Quer mais? Tudo bem, eu vou lhe dar mais. Salomão, Esther, Estevão, Agostinho. Dom da sabedoria. Quem foi mais sábio do que Salomão? Que mulher foi mais sábia na Bíblia do que Esther? E a sabedoria que Estevão expressava? E quem influenciou tanto a filosofia cristã mais do que Santo Agostinho, bispo de Hipona? Influenciou inclusive os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio. Assim por diante, meus irmãos. Nós temos exemplos de sobra para falar sobre como homens e mulheres comuns, revestidos pelo poder do Espírito Santo, fizeram coisas extraordinárias. O dom da fé, por exemplo, é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Porque alguns vão dizer que esse dom da fé seria a fé salvífica. Mas a gente só precisa olhar um pouquinho para a Bíblia com um pouco mais de atenção, que a gente vai perceber que provavelmente o Paulo está falando de uma coisa diferente. É um dom da fé que Abraão expressou. Quando Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão disse: tá bom. Ele não perguntou para onde, nem quando, nem com quem. Ele só fez ok, arrumou a mala e foi embora. Quando Deus disse: Abraão, você vai ter um filho. Você já tem 100 anos de idade, mas eu vou lhe dar um filho. Abraão disse ok. E Abraão teve um filho. E quando Deus disse: Abraão, leve Isaque até o alto monte e sacrifique ele para mim, Abraão confiou que Deus ia ressuscitar um menino. Até esse ponto Deus nunca tinha ressuscitado ninguém. Mas esse homem teve uma fé tão grande que ele simplesmente creu. Ao ponto de Paulo dizer que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. E isso lhe foi acreditado como justiça. Por isso ele é chamado Pai de todos os que creem. É uma fé extraordinária. Veja, Jesus tinha 12 apóstolos. Ele tinha mais de uma centena de discípulos. E tinha uma grande multidão com ele. Quantas pessoas caminharam sobre a água quando ele disse venha? Apenas Pedro. Quantas pessoas se levantaram para pregar no meio da multidão em Atos 2? Apenas Pedro. A fé que Pedro tinha era uma coisa extraordinária. Era uma fé que os outros apóstolos, apesar de terem a fé salvífica, era uma fé distinta que eles não tinham. E o George Miller? George Miller, se você não sabe, ele é um grande missionário da história da igreja. Pesquise sobre a biografia desse homem, ela é espetacular. Sem recurso nenhum, uma mão na frente e outra atrás, Deus diz a George Miller para ele construir um orfanato gigantesco para milhares de crianças. E ele constrói. Como? Pela fé. Incrível que George Miller nunca pediu nada a ninguém. Ele sempre entregava apenas diante de Deus as suas necessidades. Pesquisa a história desse homem que você vai ver que não é normal o que acontecia com ele. Ele acordava de manhã e as crianças do orfanato, isso eu não estou falando de 10 crianças, estou falando de 2.000 crianças, 6.000, 7.000 crianças. E as crianças não tinham o que comer. E ele dizia: vamos orar, coloquem os pratos na mesa, peguem os talheres e eu vou orar porque Deus vai prover o nosso alimento. E ele orava.
E imediatamente a comida chegava, parava na porta do orfanato, comendo o suficiente para alimentar todas as crianças. Explica isso. Se essa é a fé salvífica, é a fé que todo mundo tem, por que isso não acontece com todo mundo? Por que nem todo mundo tem a coragem de alguns missionários de sair com a mão na frente e outra atrás para o campo, para os países perseguidos, Afeganistão, Coreia do Norte, Eritreia? Por quê? Uns têm, outros não. Porque alguns têm uma fé capaz de fazer coisas extraordinárias e os outros não conseguem. É um dom da parte de Deus. Eles não são melhores do que nós. Eles não são piores do que nós. Eles são pessoas iguais a nós que receberam esse dom da parte de Deus. Esse carisma. Se você ver a história do Betel brasileiro, de como Dona Lídia, uma mulher nascida em São José de Piranhas, no sertão da Paraíba, analfabeta durante muito tempo, gaga por muito tempo, como essa mulher recebeu um chamado do Senhor sobrenatural enquanto estava no seu gabinete trabalhando, dizendo para comprar o Betel porque ele ia fechar, e ela reuniu um grupo de pastores e disse: eu vou comprar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou. E assinou o termo de compra, e no dia do pagamento o dinheiro estava lá na conta. 85 anos depois, a gente não sabe como esse dinheiro apareceu lá, mas apareceu, ela comprou. E assim ela conseguiu levar o Betel a ser o que ele é hoje, sempre debaixo de fé. Histórias incríveis de como Deus provia recursos do nada, de como chegava dinheiro até de outros países debaixo das orações de Dona Lídia, como ela entrava nos projetos porque Deus mandava e todo mundo dizia: Dona Lídia, não vai dar certo, e ela dizia: eu sei que vai dar certo, Deus me disse que vai dar certo. E Deus disse a ela: pede, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Que é um texto de Salmos capítulo 2 versículo 8, um texto messiânico, que ela aplicou de maneira missiológica e através disso chegou no Japão. Uma mulher de São José de Piranhas. Como? Como o Betel está hoje, depois de 85 anos, em mais de 15 países, com mais de 60 missionários no campo. Como? Fé. É um dom de Deus, que Deus concede a algumas pessoas. Com que propósito? Edificar a igreja e cumprir a missão. Sempre andam juntos. Dons espirituais, edificação da igreja e cumprimento da missão. Essas pessoas, elas foram imbuídas de dons do Espírito Santo, dons do alto, que lhe capacitaram a fazer o que de outra forma jamais poderiam. Por que conosco seria diferente? Não é. Não é. Nunca foi. E não será diferente. Os dons que estavam disponíveis para os apóstolos, os dons que estavam disponíveis para os patrísticos, para os escolásticos, para os reformadores, para os missionários, para os avivalistas, os dons que estavam disponíveis para George Miller e para Dona Lídia, são os dons que estão disponíveis para nós hoje. Segundo motivo. Se o primeiro motivo é porque em toda a história da revelação, no Antigo e no Novo Testamento, no Anno Domini, Deus sempre trabalhou com dons espirituais. A segunda razão pela qual nós defendemos isso é que Deus jamais disse que os dons iriam cessar. Não disse. E isso sensacionista nenhum pode discordar. Na Bíblia não tem nenhum versículo sobre isso. E não me venha com 1 Coríntios 13, porque isso aí nem o John MacArthur defende mais esse texto como fundamento. Todo mundo sabe que o texto que fala sobre o Coríntios 13 está falando sobre Cristo. Veja, a última vez que Paulo fala sobre o dom de línguas é em 1 Coríntios 14, versículo 39. É a última vez que esse dom é citado na Bíblia.
E o que esse versículo diz? E não proibais falar em línguas. É a última vez que Paulo fala sobre línguas estranhas e a mensagem dele é: não proíba falar em línguas. Qual é a última vez que o dom de profecia é citado no Novo Testamento? 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. E ele vai dizer: e não despreze as profecias. Não despreze o dom de profecia. Veja, se esses dons tivessem que cessar, Paulo não teria dado nenhuma pista disso. E como eu disse agora, existe um texto que realmente fala que os dons vão cessar. E esse texto é o texto de 1 Coríntios 13, versículo 9 a 12. Que ele vai falar: e havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão. Porém, quando é que isso vai acontecer? Porque quando que vier o perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Desse modo, o texto realmente está falando sobre a cessação dos dons, mas ele coloca isso no contexto de segunda vinda de Cristo. Se Jesus ainda não voltou, então os dons ainda não cessaram. Ponto final. Terceiro e último argumento que eu vou apresentar aqui, sobre porquê os dons continuam, é que o propósito para os quais eles foram concedidos ainda não foram completados. Veja, eu disse que o objetivo pelo qual Deus dava os dons ao seu povo era edificar a igreja e cumprir a missão. Existe aqui um terceiro objetivo que Deus deu para uma época, e eu acredito que esse objetivo continua. É o texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que vai dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até mesmo sobre os seus servos e as suas servas derramarei do meu espírito. Veja como o texto começa: nos últimos dias, diz Deus. Ou seja, e isso quem está falando agora é Pedro, não sou eu. Isso Pedro vai falar no capítulo 2 de Atos, que o derramar do Espírito é um sinal do tempo do fim. E esse tempo do fim começa com o derramar do Espírito e vai até a vinda de Cristo. E aqui eu quero lançar algumas perguntas e me responda se for possível. A primeira pergunta é: o tempo do fim já acabou? Não. A igreja ainda precisa ser edificada? Sim. A missão já foi completa? Não. Esses três itens estão relacionados à atuação do Espírito e à segunda vinda de Cristo. Veja, o tempo do fim começa com o derramar do Espírito e termina com a volta de Cristo. A missão da testemunho de Jesus em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra começa com o derramar do Espírito. Em Mateus 24, Jesus diz: e esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Começa com o derramar do Espírito, termina com a volta de Cristo. A edificação da igreja começa com o derramar do Espírito e termina com a volta de Cristo. Começa com o derramar do Espírito porque a igreja nasce em Atos capítulo 2. A primeira congregação se forma ali em Jerusalém. E termina quando Jesus diz que a igreja será entregue para ele como uma noiva ataviada para o seu noivo, no livro de Apocalipse. Você percebe que está tudo relacionado. Os dons só podem cessar na parousia, na segunda vinda. Quando Jesus finalmente vier, a missão estará completa. O tempo do fim
terá terminado, a igreja estará pronta, e assim tudo convergirá para o final escatológico do mundo. Se o tempo do fim ainda não terminou, se a igreja não está completa, e se a missão ainda não foi terminada, por que Deus tiraria do seu povo as suas ferramentas mais preciosas, seus melhores recursos? Se essas coisas foram dadas para capacitar a igreja a fazer isso, você acha que a igreja pode cumprir a missão, edificar a igreja e anunciar o tempo do fim sem o Espírito Santo? Você realmente acha isso? Sem a capacitação do Espírito Santo, você realmente acha isso? Porque no campo missionário, meu amigo, se não for o poder do Espírito Santo, a gente não sai do campo. Acredite em mim. Ouça os testemunhos dos missionários que já estiveram no campo. Eu trabalhei um tempo na agência missionária do Betel Brasileiro. Eu sei as coisas que eles passam lá. É coisa extraordinária, é coisa de louco. É demônio sendo expulso, é gente sendo curada. É duelo de deuses, ao estilo Elias mesmo. Se Baal é Deus, adorem-no. Se Jeová é Deus, adorem-no. Aquele que fizer descer fogo do céu é o verdadeiro Deus. É esse tipo de coisa. Isso ainda acontece com os nossos missionários em África. E eles precisam dos carismas do Espírito Santo. Eles precisam dos sinais do Espírito Santo. Nós precisamos para testemunhar aqui e agora, nesse mundo secularizado, nesse mundo seco, pós-moderno, insensível. Nós precisamos do carisma, do dom da graça de Deus. Isso nos leva a uma segunda verdade sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Se a primeira é que eles continuam, eu já apresentei os motivos. A segunda é que os dons são para a igreja. E essa é uma notícia maravilhosa, porque nós somos a igreja. Veja, a Bíblia traz 3 listas que são bem distintas de dons espirituais. Tem a lista de 1 Coríntios 12, tem a lista de Efésios 4, do 7 ao 16, e tem a lista de Romanos 12, do 6 ao 8. E Paulo vai falar aí uma lista interminável de dons e ministérios. É muita coisa. É muita coisa. E assim a gente percebe como nós somos plurais. E assim, como nós somos plurais, os carismas também são. De maneira que Deus tem dons o suficiente para distribuir a cada um conforme a necessidade do crente, os objetivos do reino e a vontade soberana de Deus. O dom que Deus concede a um, não necessariamente ele concede a outro. E desse modo, todos nós recebemos uma porção do seu poder, uma medida da sua graça, uma capacitação do seu Espírito, e juntos nós cooperamos para o fortalecimento do corpo. E graças às nossas diferenças, que nós completamos uns aos outros em nossos atributos, e assim Deus é glorificado. Veja, ninguém é tão bom que tenha todos os dons, e ninguém é tão ruim que não receba dom nenhum da parte de Deus. Deus tem uma graça especial para toda a igreja, inclusive para você. Ele quer te capacitar e usar na sua obra. Não tenha medo. Sirva-o. Se você ainda não sabe qual é o seu dom espiritual, ou se você ainda não recebeu do Senhor, siga o conselho de João Calvino, o teólogo do Espírito Santo. Orare et labutare. Ore e trabalhe. Ore
Porque os dons vêm do alto, vêm de Deus, e Ele dá conforme Ele quer, quando quer e como quer. Não tenha medo de buscar em oração. Não tenha medo de pedir a Deus pelos dons espirituais. Não tenha medo de insistir. Deus mandou fazer isso, meu irmão. Ele disse: busque os melhores dons. Ele disse: pedi, dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Peça. Rapaz, não peça a Deus dinheiro, não. Não peça a Deus prosperidade financeira, riqueza, essas coisas, não. Peça a Ele o que é importante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Diga: Senhor, me dê dons do Espírito Santo, capacitação do poder do Espírito Santo, para eu poder cumprir a tua missão e te servir melhor. É do interesse dele, tenho certeza que ele vai fazer isso. Tenho certeza. Porque Deus não quer inúteis. Se eu não me engano, é o Ronaldo Lidório que fala: Deus não trabalha com gente desocupada. Deus quer quem está ocupado mesmo. E quer lhe ocupar mais ainda. Porque é assim que o reino de Deus avança. Orare et labutare. Ore e trabalhe. Isso sobre trabalhar é incrível. Trabalhe. Sirva no reino. Sirva na igreja. Sirva na missão. Porque os dons, eles não são enfeites de prateleira. Eles são ferramentas de trabalho. Se você não sabe qual é a sua área ainda, deixa eu te dar uma dica. Trabalhe em todas que você puder. E enquanto você estiver servindo, você descobrirá onde o seu trabalho mais frutifica. E é ali onde Deus quer te usar. Veja, antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelha, foi soldado, foi escudeiro de Saul, foi general, até o ponto de chegar a ser rei. Você percebe isso? Hoje eu sou pastor, eu me identifico com a área do ensino. Eu dou aula para os irmãos da igreja e dou aula também para os meus juniores na igreja. E uma coisa interessante, porque antes de chegar aqui, eu já lavei banheiro, eu já fui irmão da portaria, eu já... Era fantástico na portaria, porque eu sou uma pessoa que não sou extrovertido. Mas eu queria saber onde é que eu ia servir a Deus na igreja. Eu não tinha dom nenhum, não achava que eu podia fazer nada. Eu fui para um negócio que eu disse que eu não posso fazer errado. Eu fui ficar na portaria. Eu ficava lá pegando o nome do povo. Deu muito certo? Não, mas eu servi lá por um bom tempo. Até eu me parar na mídia. Na mídia deu certo? Deu. Trabalho com isso até hoje. Aí eu queria mais. Sim, eu não quero ficar só na mídia. Eu não vou trabalhar só no domingo. Eu quero lhe servir mais. Eu fui atrás do Ministério Infantil. Aí me botaram para trabalhar com as crianças pequenas. Foi uma tragédia. Eu chegava com as crianças, com a minha careta, falando alto, as crianças choravam. Os bebezinhos não davam. Eu não batia com os bebezinhos. Aí me botaram para as crianças mais velhas, os juniores. Fui dar aula para elas. Eu fazia umas caretas fazendo estripulia, elas morriam de rir. Eu ensinava as coisas, elas aprendiam. Elas gostavam, eu gostava. Deu certo, tô até hoje. A gente vai testando, vai aprendendo. Vai vendo no que é bom. Tentei fazer teatro, tentei cantar. A maior tragédia da minha vida, tentei cantar. Foi a última vez. Uma vez pra nunca mais, meus irmãos. Uma vez pra nunca mais. Eu fui pra aula de técnica vocal, o professor ficou assustado. Eu era o rei do semitom. Eu não conseguia fazer uma nota. E não foi uma vez que eu tentei não, eu insisti. Eu achava tão bonito o povo cantando, não queria cantar também. Fracassei miseravelmente. Não é meu dom, não é meu talento. Deus não quer que eu cante. Quer que eu cante só pra ele, em secreto. E olhe lá. Vendo na hora aparecer um anjo e dizer: canta em silêncio. A gente vai servindo até descobrir, até encontrar. Eu me encontrei em sala de aula e agora eu tô aqui, pastor, dando aula pra você. Quem sabe não é assim com você também. Comece servindo onde precisa. Vai lavar o banheiro, vai ficar na portaria, vai ficar com os bebês. Vai pra aula de técnica vocal, pra aula de violão, pra aula de bateria, vai pra aula de mídia. Olha, a torre de comunicação tá precisando de ajuda. Vai pra lá também. Eu vou ter prazer em treinar. Se você quiser, se for muito ruim a gente manda de volta. Brincadeira. Trabalhe. Trabalhe.
Converse com os seus pastores. Se você não for da igreja Betel Torre, se você for também serve esse conselho, mas converse com os seus pastores e você ouvirá deles que antes do púlpito fizeram muita coisa. E o melhor são os projetos missionários. Vá para projeto missionário. Projeto missionário é um lugar onde você faz de tudo um pouco. Projeto missionário é incrível. Meu primeiro projeto missionário eu cheguei lá pomposo. Paz, pastor, sou seminarista Guilherme do Betel Brasileiro. Na minha bolsa estava cheio de sermão. Sabe o que foi que o pastor fez? Olhou para mim e fez: que bom, seminarista. Acabaram de derramar café naquele corredor. Limpe lá, por favor. O que foi que eu fiz? Tirei minha mochila, peguei o pano e fui limpar o corredor. Projeto missionário é assim. É uma pessoa lavando a louça, a outra secando, tá lá o novo convertido e o pastor um do lado do outro, o novo convertido enxágua, o pastor lava e vai trocando experiência ali, é excepcional. Aí de manhã você tá lá aprendendo no treinamento, de tarde você tá evangelizando, de noite você já tá ficando com criança, no outro dia você já é colocado para liderar um grupo, no outro dia você vai pro ministério de vendas, no outro dia você fica na mídia porque não tem ninguém, Bea tá tirando foto e outra pessoa tem que ficar lá, e assim vai se revezando no ministério, e nos projetos missionários você descobre dons e talentos também, e Deus vai capacitando. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que é para isso que o Espírito Santo está nos capacitando. É para isso que o Espírito Santo está nos chamando. É para isso que ele está nos dando dons. É para que a gente possa trabalhar e servi-lo. A palavra é serviço. Porque independente do seu dom, a igreja, o reino de Deus, não trabalha com profissional especializado. A igreja e o reino de Deus trabalham com servos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Terceira e última coisa que eu quero te falar sobre dons espirituais é que eles exigem responsabilidade. Os dons espirituais exigem responsabilidade. É muito triste ver alguém que recebe um dom especial da parte do Senhor e não sabe como usá-lo corretamente. Em Corinto, na igreja de Corinto, estava acontecendo um problema parecido com esse. As pessoas lá recebiam um dom de línguas e ficavam usufruindo do dom de línguas no meio do culto, no meio da igreja, atrapalhando o culto, escandalizando, assustando os descrentes. Outros recebiam um dom de profecia e ficavam competindo entre si para ver quem é que entregava mais, cada um entregando uma mensagem diferente, todo mundo ao mesmo tempo. A ordem e a decência na celebração solene a Deus tinha ido para o brejo. Paulo então, usando da sua autoridade apostólica e falando em nome de Deus, manda um recado para eles. 2 pontos. Calem a boca! Já imaginou Deus lhe mandar calar a boca? Isso é incrível! Isso é incrível! 1 Coríntios 14, Paulo diz: se você for falar em línguas na igreja, mas você não vai dar a interpretação, cale a boca, fique calado, fale somente entre você e Deus. No máximo, fique calado na igreja. Eu prefiro falar, Paulo diz, 5 palavras para vocês e ser entendido, do que 500 em uma língua que ninguém entende. Quando ele vai falar sobre profecias, ele vai falar a mesma coisa. Cale a boca. Deixa o irmão falar. Deixa o pastor pregar. Quer entregar o decreto, entrega em outro momento. É culto, não é festa. Não é casa de mãe Joana. Os dons exigem responsabilidade.
Tem hora, tem lugar para absolutamente tudo. Tem momento de orar pelos enfermos para eles serem curados. Tem momento de entregar a profecia da parte de Deus. E tem momento de orar em línguas. Esse momento não é no culto público. Quer orar em línguas? Ore em línguas, irmão. Ore em 10. Mas faça isso entre você e Deus. Por quê? Coríntios 14. Porque quem fala em línguas, primeiro, em mistérios fala com Deus. Com Deus. Mistério. Edifica a si mesmo. Ponto. Quem está falando é Paulo. Quem está falando é Paulo. Não sou eu. E Paulo vai mais longe. Ele termina o texto de 1 Coríntios 14 dizendo: isso que eu estou falando é mandamento do Senhor. E quem não considerar como mandamento do Senhor, quem ignorar vai ser ignorado por ele. Diga se Paulo não era brabo. Tá aí. Pode piorar? Pode. Em Corinto, ainda bem que isso não existe hoje em dia, né? Havia também aqueles que se achavam superiores uns aos outros. Superior ao irmão. Porque eu profetizo, aquele dali não. Eu sou mais santo. Aquele ora em línguas. A gente tá aqui. Ele é melhor do que eu um pouquinho, mas eu tô quase lá. Eu já profetizo, daqui a pouco eu oro em línguas e tá tudo certo. Ficava competindo com o dom. E Paulo fica morto com isso. E ele escreve então o capítulo 13 de 1 Coríntios. E ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, que não tem sentido nenhum. Ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, toda a ciência, toda a profecia, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Se vocês não tiverem amor, vocês não são nada. Veja, o fruto do Espírito vem antes. O fruto do Espírito vem primeiro. Se não tiver o fruto, não adianta ter dom. Isso quem disse não fui eu. Vou lhe dizer quem foi. Essa frase que eu vou dizer agora foi Gesiel Gomes, pastor da Assembleia de Deus. Discordo de muita coisa com ele, mas é um homem de Deus. E ele disse uma coisa fantástica: se você tiver que escolher entre ter dom e ter fruto, tenha fruto. Não adianta ter dom e não ter fruto. Porque Jesus deixou claro. Jesus nunca disse que ia jogar alguém no inferno porque não tinha dom espiritual, porque não orava em línguas. Mas ele disse: o ramo que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. Não adianta de nada orar em línguas, profetizar, curar, fazer milagre e fazer chover. Não adianta nada. Se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desse modo, precisamos ter em mente que mesmo os melhores dons precisam ser usados com responsabilidade e sabedoria, na hora certa, da maneira certa e no local certo. E todo o seu exercício deve ser feito com amor e humildade, para a glória de Deus, para o crescimento do corpo e para que o nosso serviço ministerial seja frutífero e abençoador na vida das pessoas. Do contrário, o mesmo Espírito do Senhor que nos concedeu os dons nos repreenderá e nos disciplinará.
Os dons devem ser usados com responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48. É muita coisa que a gente viu aqui. Esse estudo sobre pneumatologia, ele é bem grande. O assunto da pneumatologia é bem grande. Eu resumi toda uma sessão da teologia sistemática em um vídeo de 1 hora e 20 minutos para vocês, mais ou menos. E a questão é que eu falei pouco. Eu fui superficial em muitos pontos. Infelizmente, isso é inevitável. O Espírito Santo, ele é grande demais para nós. Ele é grande demais para os nossos estudos. Ele é grande demais para qualquer livro. A sua glória e a sua majestade humilde são um confronto à nossa natureza caída. Sua obra é perfeita e sem ela jamais chegaríamos ao céu. Que o Trino Deus nos permita desenvolver um íntimo relacionamento com Ele. E como disse o filósofo e avivalista Jonathan Edwards, que nós possamos ter luz na mente e fogo no coração. Que Deus abençoe você, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração.